E aí, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou Jean Carlos, criador do canal, e aqui o meu objetivo é único e simples: te ajudar e ensinar a colocar o dinheiro para trabalhar para você, fazer com que ele renda e você ganhe, você gere renda passiva mensalmente, para que você consiga alcançar os seus objetivos cada vez mais rápido. E hoje será um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer aqui no canal. Será um vídeo fazendo uma análise, tá, de um fundo imobiliário, que eu sei que é a dúvida de muitas pessoas nesse passo a passo de um determinado fundo imobiliário, se ele é um bom fundo ou não. O fundo imobiliário hoje escolhido foi um fundo imobiliário do setor de galpões logísticos e industriais, que é o BRCO 11, da Bresco Logística. Aqui já no site da Status Invest, nós iremos vir aqui em FIIs, busca avançada. Existem duas maneiras. Você pode selecionar tanto aqui imóveis industriais e logísticos, tá? E pode fazer o filtro, mas no meu caso aqui não vou fazer. Vou selecionar aqui por patrimônio. A gente pode observar que ele é o quinto maior fundo imobiliário logístico, com patrimônio acima de 1,8 bilhões, que é um fundo robusto, né? Um fundo consolidado aí no mercado, que tem caixa. Então, vamos clicar aqui nele para a gente analisar algumas informações. O valor da cotação atual está em R$ 97,59. A sua menor negociação nas últimas 52 semanas chegou ao preço de R$ 93,70 e o maior valor entre R$ 102,98. Está pagando um dividend yield anual de 8,23%, no ano em 12 meses, está pagando por cota R$ 8,04. Vamos rolando aqui a página. O valor patrimonial é de R$ 121,48. O seu preço sobre o valor patrimonial está em 0,80, ou seja, isso está dizendo aqui para a gente que esse fundo imobiliário, essa cota está sendo negociada 20% de desconto. É como se você estivesse comprando parte desse fundo imobiliário, parte desse patrimônio, com 20% de desconto, 20% mais barato, em relação ao seu valor, tá, de mercado. Hoje possui mais de 110 mil cotistas, então já é um fundo aí bem conhecido no mercado. Seu rendimento mensal está na casa aí dos 61 centavos, né, a média aí dos 24 meses. Uma liquidez média diária muito boa, tá? Acima aí de 2 milhões. Seu último rendimento foi pago 65 centavos, cota, com a data base aí de 29/12 de 2022 e a data de pagamento foi no dia 13/1. Ou seja, se você tinha aquela cota até o dia 29, você ia receber esses 65 centavos por cota no dia do pagamento, que é o dia 13/1, foi o dia 13/1. Aqui embaixo a gente tem mais algumas informações, os dividendos. Pode observar aqui que a média de pagamento desse fundo está aí na casa dos 70 centavos, 65, 70 centavos. Então ele mantém aí uma média do ano de 2022 para 2023. Se a gente colocar aqui nos últimos 5 anos, a gente também agrupando por ano, a gente vê aí que ele cresceu, ele aumentou até os seus dividendos, está pagando R$ 8,04, e nos anos anteriores, dois últimos anos anteriores, na casa dos R$ 6. Ele é o tipo de segmento logística, a administradora é a Oliveira Trust, tem gestão ativa para investidores em geral, e aqui é o patrimônio líquido do fundo. A gente pode observar aqui já de cara que desde 2018, primeiro semestre de 2018, ele veio crescendo bastante o seu valor patrimonial. Ele teve aqui essa queda, que provavelmente foi naquele período ali, início de pandemia, mas eu gosto bastante de agrupar por ano, para ficar uma visão mais limpa, tá, pessoal? Então, aqui a gente pode observar que o patrimônio do fundo está crescente, isso é muito positivo. Aqui existem alguns demonstrativos, que não é o caso agora, a gente olhar valores a receber do Bresco, últimos 5 anos. A gente pode observar aí que tem bastante coisa aí para receber, tá? Mais de 175 milhões. Caixa do Bresco
teve aí uma leve queda dos últimos anos. Valores a pagar também teve uma queda brusca aí, e aí veio retomando no ano de 2022. Aqui é o breve portfólio do fundo, tá? Alguns aí com 0% de vacância. Vamos ver como está a vacância, vacância zerada, inadimplência zerada. Nesses aqui está tudo zerado. Bom, distribuição por estado, maior concentração em São Paulo. Os contratos, vencimentos contratos com mais de 1 ano e meio. O indexador é o IPCA, né, a maior concentração. Interessante observar até isso aqui também, tá, pessoal? Que é os FIIs que possuem o Bresco, o BRCO11, no seu portfólio. Então, a gente pode observar que o HGLG tem ele no seu portfólio. E a posição dele no portfólio da HGLG representa 1,19%. Tá? Então, a HGLG, a gente sabe que é um dos maiores fundos imobiliários aí do mercado. E os demais são muito fundos de fundos que possuem o Bresco na sua carteira. Isso, tá? RBFF, enfim, maioria aí, fundo de fundos, tá? E agora a gente vai para o comunicado, que é o documento mais importante, que é o relatório gerencial. Lá que, de fato, o gestor vai passar a informação concreta, a visão e as perspectivas, tá? Para os próximos meses, os próximos anos. Então, a gente vai abrir aqui o último relatório gerencial, dar um zoom aqui. Bom, e aqui sim a gente vai ter informação concreta do fundo. Ali a gente faz um panorama geral, se vale a pena a gente prosseguir na análise ou não. Até aqui, o fundo está tudo ok. Então, o Bresco possui 11 propriedades, ou seja, já é diversificado, tem bastante imóveis, tá? Com a área aí de 446 mil metros quadrados, ainda possui 6% para expandir, tá? Do seu portfólio. Então, ele tem uma receita estabilizada de mais de 126 milhões, 25% vem das propriedades localizadas na cidade de São Paulo, a gente pode observar lá que é a maior concentração. Atualmente está com 12% de vacância física nos empreendimentos. 12% não é uma vacância a se preocupar, né? A gente tem que, claro, que observar um pouco mais de perto, entre 10% e 15%, mas não é algo surreal, tá? Está dentro aí do aceitável. Os contratos de locação possuem prazo médio de 5 anos e 35% dos seus contratos são atípicos, ou seja, vencimento aí mais longo. 92% dos inquilinos são classificados como grau de investimento AAA, isso é muito importante, ou seja, os inquilinos são aqueles inquilinos mais conhecidos que possuem muito poder aquisitivo, muito dinheiro, tá? Muito patrimônio, ou AA, que também é de qualidade, um pouco inferior, tá? Aos top do mercado. E as especificações técnicas de 10 das 11 propriedades são de classificação A+, ou seja, as melhores aí, os melhores padrões aí de propriedades do mercado. Possui gestão ativa, com foco exclusivamente em logística. Aqui tem algumas demonstrações de resultados, a gente pode observar. Isso aqui sempre é na casa só de milhões. Então, a receita imobiliária aí de outubro de 2022 foi de 12 milhões, e o que está entre parênteses é o que é despesa, tá? Sempre é despesa. Então, teve uma despesa aí na casa de 1.933.000, mas o seu lucro caixa com a despesa ficou positivo em 10.843.000 reais. Rendimento anunciado foi de 10.345.000 reais. E a gente tem mais algumas informações: rentabilidade, rendimento anunciado de 70 centavos por cota, como vimos lá. A rentabilidade total no mês de outubro, que é o último relatório gerencial mais atual, tá, pessoal? Foi de 1,7%, ou seja, comparado aí a rentabilidade de FIX, sobressaiu. Aqui a gente vai ver o portfólio, tá? O portfólio real. Então, a gente pode ver que a maior concentração de fato é em São Paulo, e aí vem seguindo Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro com a menor concentração. Aqui nos centros de distribuições, a maior concentração aí de 68% em propriedades last mile,
Aqui tem o doisinho, e aí você vai no rodapé que vai ter explicando o que é isso, quando você não souber. Então, vamos ver aqui no rodapé da página. E o número 2, propriedades próximas aos grandes centros de consumo com potencial para atender a última etapa da entrega de mercadorias ao consumidor final. Tá, pessoal? Então, qualquer dúvida é isso. E 25% da receita anual estabilizada do fundo está na cidade de São Paulo. Carteira dos clientes, isso é muito importante, saber quem são os clientes que estão aí nesse portfólio desse fundo imobiliário. Então, a gente pode ver que é o Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, WestRock, P2W, Americanas, Carrefour, enfim, a gente já pode analisar aqui e ver que são inquilinos de excelente qualidade. Aqui uma atenção, até mesmo pela notícia, tomamos conhecimento recentemente, foi aí o escândalo da Americanas. Então, aqui é um motivo de atenção para analisar ali a concentração da Americanas e também da B2W, tá? Porque a Americanas também tem 60% de participação da B2W, que é Americanas junto com a Submarino. Mas a gente pode ver que, no mais, são inquilinos com grande potencial, grande capital, grande patrimônio. Então, a composição da receita, maior parte, 48%, vem do varejo, e-commerce, 41% bens de consumo e os demais aí, operador logístico e indústria. O rate dos inquilinos, que é a qualidade dos inquilinos, olha só, 65% são os inquilinos AA, classificação das propriedades, 10 propriedades são classificação A+, e uma propriedade é classificação A, tá? Ou seja, um pouco inferior. E aqui a gente pode ver, então, a porcentagem, a participação que esse inquilino tem dentro do portfólio. Então, a gente pode ver aí se vai ter muito impacto nos seus rendimentos, no lucro do fundo, tá? Então, aqui, por cliente, Mercado Livre tem a maior concentração, né? Isso aqui dispensa comentários. Natura, 15%, seguindo também, que é uma baita empresa. Depois vem o Repol, Grupo Pão de Açúcar, BRF, Magalu com 7%, Carrefour com 5%. E aqui, ó, B2W Americanas. Os dois somados dá aí cerca de 8%. É uma concentração de atenção. E aqui vem por imóvel, tá, pessoal? Então, mais de 126 milhões de receita, 12% de vacância física, 35% de contratos atípicos. Esse aqui é um resumo. E a maioria aí, prazo médio aí de locação, é um pouco mais de 5 anos. Perfil de contratos, 65% típicos e 35% atípicos, ou seja, os típicos aí são os de menores duração. Concentração está mais no IPCA, tá? Que é o seu índice aí mês de reajuste. Isso nos diz o quê? Que, independente, o investidor vai estar sempre protegido pela inflação no longo prazo, na correção aí, avaliação dos imóveis, valorização e tudo mais. Composição acionária, a maior participação é dos investidores, pessoas físicas, tá? E aí 21% institucionais e investidores originais. E aqui teve um crescimento de 15 vezes mais de número de investidores desde o IPO, tá? Mais de 110 mil investidores. E aqui a gente tem um portfólio do fundo imobiliário com o endereço, capacidade do piso. E se você clicar em cima, você tem mais informações, tá? Desse fundo, desse galpão logístico. Então, por exemplo, esse aqui está para o Grupo Pão de Açúcar. A gente vê que é um galpão imenso, né? Um empreendimento, e aqui vem trazendo mais informações. Então, rodovias aí próximas a esse galpão, a esse imóvel. Rodovia Anhanguera, a 250 metros, Rodovia dos Bandeirantes, Rodovia Castelo Branco, Rodovia Mário Covas e centro de São Paulo. Ou seja, a gente vê que está muito bem localizado esse galpão logístico. E assim você pode ver também os demais galpões aqui. Esse aqui está locado também para o grupo GPA, esse de Itupeva está alocado aí para Natura. Os imóveis são do mais alto padrão, tá? Construtivo. E aqui tem alguns comunicados que é importante o investidor estar dando uma analisada. E aqui
o gestor trouxe um fato relevante, importante, e a companhia, o grupo Pão de Açúcar, decidiu reincidir o contrato de locação, tá? Antes do prazo, e quando isso acontece, tem que pagar uma multa. E aí o grupo Pão de Açúcar entrou na justiça para não pagar, alegando aí de que esse prazo não tinha vencimento, era indeterminado, e aí o juiz, a princípio, liminarmente, ele acatou, tá, pessoal? O não pagamento por enquanto até que o processo termine, mas não tira até agora a possibilidade do Grupo Pão de Açúcar pagar, apenas deu uma pausa, porém o juiz segurou esse dinheiro judicialmente para garantir o bom andamento do processo. Então, houve essa rescisão por parte do Grupo Pão de Açúcar de forma antecipada e motivada e voluntária, e agora tem que esperar até que esse processo se conclua. E aqui diz que a gestora, ó, de boa-fé, buscou ao longo dos últimos dias a composição com o Grupo Pão de Açúcar, porém sem que as negociações tivessem sido encerradas. Foi surpreendido com a ação de consignação em pagamento com tutela de urgência proposta pelo Grupo Pão de Açúcar, com o objetivo de liminarmente impedir o fundo de executar a carta fiança bancária emitida pelo Banco Safra até a decisão final do processo. Tá? Então, a gestora informa que seguirá com a discussão na esfera judicial para a proteção dos direitos e do fundo e de seus cotistas. Ressaltamos que a decisão liminar não é definitiva, não decide o mérito da discussão e poderá ser revertida, não produzindo efeitos, até que o Grupo Pão de Açúcar realize o depósito integral do valor da carta fiança. E outros fatos relevantes aqui é que o Carrefour renovou o contrato aí de locação por mais 60 meses, teve reavaliação dos ativos no dia 15 de dezembro de 2022, onde o fundo foi reavaliado, tá, valor justo pela empresa, por essa empresa, que foi avaliadora, por um valor de 2,1% superior ao valor contábil atual, ou seja, teve uma variação positiva no seu valor patrimonial. A gente viu que são imóveis de excelente qualidade. Outro fato relevante foi a locação da Val Group, que também alugou 100% aí do imóvel, e isso vai trazer 3 centavos, tá, a mais aí por cota do fundo ao mês, tá, descontados eventuais despesas do fundo e taxas praticadas nos termos de regulamento. Então, isso representa um aumento de 4% em relação ao valor vigente. É um relatório bem claro, até gostei bastante desse relatório, tá, gerencial, bem simples de entender, bem objetivo. Na minha visão, um excelente fundo imobiliário. Eu senti um pouco de falta somente aqui, um gráfico mais visual de onde os galpões estão localizados e as principais rodovias, né, igual existe em outros determinados relatórios de fundos imobiliários desse segmento. Então, é muito importante que o investidor saiba ali a distância das principais rodovias, tá? Aqui, no caso desse relatório, você tem que clicar naquele determinado galpão para ser direcionado para aquela página e ver mais informações. Então, eu senti um pouco dessa informação, mas no mais, o fundo é de excelente qualidade, está pagando muito bem, está com patrimônio crescente e está sendo negociado muito barato, tá? A gente sabe que nos fundos imobiliários do setor de galpões, de tijolo, não se analisa preço somente pelo PVP, na verdade não é o correto, mas já nos dá uma base, tá? E aqui não é o objetivo analisar o preço no momento, mas nos dá uma base que esse fundo imobiliário está sendo negociado com desconto, sendo imobiliário de excelente qualidade, com ótimos inquilinos, tá? Com inquilinos de muita qualidade. Bom, depois dessa análise, comenta aqui o que você achou desse tipo de análise. Deixa aí seu comentário se você investe nesse fundo imobiliário ou não. E se você gostou desse vídeo, eu te peço de coração que você me ajude. A nossa meta aqui é bater 1.000 inscritos esse ano no canal. Conto muito com a sua ajuda. Então se inscreve aí no canal, deixa o seu like para mostrar para o YouTube que vocês estão gostando do meu conteúdo, que assim ele vai distribuir, vai mostrar para mais pessoas e assim também vou ajudar cada vez mais pessoas a investirem melhor, a ganharem dinheiro, colocando dinheiro para trabalhar, protegendo o seu patrimônio. Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos e eu espero de coração te ver no próximo vídeo.